Hollywood, 1963. A noite estava elétrica na mansão de Jack Warner, em Beverly Hills. Não era apenas uma festa, era uma cúpula de deuses modernos, onde o valor líquido dos convidados poderia resgatar a dívida de pequenos países. No centro gravitacional desse universo de diamantes e martinis estava Elizabeth Taylor. Ela não apenas estava lá, ela reinava. Recém-saída do set de Cleopatra, com o salário recorde de $1 milhão e os olhos violeta que diziam as lendas, podiam fazer um homem esquecer o próprio nome. Liz era a imperatriz indiscutível da indústria. Ela caminhava pelo salão com a certeza absoluta de quem sabe que o mundo gira ao redor de seu humor. Do outro lado da sala, encostado no bar, com um copo de bourbon na mão e uma indiferença que valia mais que qualquer Oscar, estava Dean Martin. Para Dean, aquela festa não era um evento sagrado. Era apenas uma terça-feira com bebidas grátis. O conflito era inevitável, não porque eles se odiassem, mas porque representavam forças opostas da natureza. A diva que exigia a adoração absoluta contra o homem que não se impressionava com nada. Elizabeth, acostumada a ver homens rastejarem por um sorriso seu, decidiu que a nonchalance de Dean era um insulto pessoal. Ela decidiu que naquela noite, na frente da elite de Hollywood, ela iria colocá-lo em seu lugar, esnobando-o publicamente, com a frieza de uma rainha, ignorando um bobo da corte. Ela preparou o cenário, aguardou o silêncio da sala e desferiu seu golpe social. Mas o que ela esqueceu é que você pode ferir um homem vaidoso, mas você não pode ferir um homem que já está rindo da piada antes mesmo de você contá-la. A resposta de Dean Martin não foi um ataque, nem uma defesa. Foi uma única frase, entregue com um sorriso preguiçoso que desmontou a aura de intocável de Liz Taylor e lembrou a todos que, no final das contas, estrelas de cinema são apenas pessoas com maquiagem cara e que a verdadeira realeza é aquela que não precisa de coroa para brilhar. Para visualizarmos a cena, precisamos entender o nível de histeria que cercava Elizabeth Taylor naquela época. Ela não era apenas uma atriz. Ela era uma indústria. Sua chegada a uma festa parava a música. Garçons tremiam, produtores suavam. Ela viajava com uma corte de assistentes, cabeleireiros e bajuladores profissionais cujo único trabalho era rir de suas piadas e acender seus cigarros. Ela estava acostumada com o silêncio reverente. Naquela noite, ela entrou no salão principal como se estivesse pisando no Nilo. O vestido era Dior, os diamantes eram Bulgari e a atitude era puramente César. Ela cumprimentou os chefes de estúdio com beijos aéreos, ignorou as atrizes menores e absorveu a adoração. Dean Martin estava no canto oposto, conversando com um barman sobre apostas de golfe. Ele nem sequer olhou quando ela entrou. Ele estava ocupado demais tentando decidir se colocava mais gelo no copo. Isso irritou Liz. Ela tinha um radar para a atenção e aquele ponto cego no canto da sala a incomodava. Ela comentou com um de seus assistentes: "Quem aquele cantor de boate pensa que é? Ele nem veio beijar meu anel." Decidida a afirmar sua dominância, ela traçou uma rota de interceptação. Ela cruzaria o salão, passaria direto por Dean, faria com que ele tentasse cumprimentá-la, e então o ignoraria brutalmente, virando as costas para falar com alguém mais importante. Era uma manobra clássica de poder social, projetada para fazer a outra pessoa se sentir invisível. Ela navegou pelo mar de smokings, o público se abrindo como o mar vermelho. Ela chegou perto do bar. Dean estava de costas, rindo de alguma coisa. Liz parou estrategicamente a 1 metro dele, esperando que ele se virasse. Ele se virou. Os olhos dele se encontraram. Dean abriu aquele sorriso de meio canto. "Ei, Liz, bonito colar. Veio com o vestido ou você roubou da Torre de Londres?" Era uma abertura amigável, típica de Dino.
Mas Liz não estava para brincadeiras. Ela olhou para ele, olhou para o copo dele, fez uma expressão de leve nojo e virou o rosto abruptamente, dando-lhe as costas de forma teatral. Richard, chamou ela alto, dirigindo-se a Richard Burton, que estava a alguns metros. Vamos para o terraço. O ar aqui dentro está barato. Cheira a uísque ruim e carreiras estagnadas. O silêncio que caiu sobre o grupo ao redor do bar foi instantâneo e terrível. Foi um insulto direto, público e cruel. Ela chamou Dean de barato e fracassado na frente dos homens que assinavam os cheques em Hollywood. As pessoas prenderam a respiração. Ninguém falava com Dean Martin daquele jeito. Frank Sinatra teria jogado uma mesa nela. Sammy teria saído chorando. Todos olharam para Dean, esperando a explosão, a defesa, o constrangimento. Dean Martin não se moveu. O sorriso não vacilou nem 1 milímetro. Ele olhou para as costas nuas e perfeitamente bronzeadas de Elizabeth Taylor, que começava a se afastar vitoriosamente, crente de que tinha deixado o cantor de boate em ruínas. Com a calma de quem pede um café, Dean disse, alto o suficiente apenas para o círculo imediato ouvir, mas com uma projeção que cortou o ar. Sabe, é engraçado. Ela é a mulher mais linda do mundo de frente, mas quando ela te dá as costas, você percebe que ela é igualzinha à minha tia Marie de Ohio. Só que a tia Marie cozinha melhor e não precisa de 4 maridos para pagar o aluguel. A frase pairou no ar por 1 segundo. Então, o barman soltou uma risada engasgada. Depois, o produtor ao lado. E, de repente, o grupo inteiro ao redor do bar estava rindo. Não era uma risadinha educada. Era uma gargalhada genuína, daquelas que quebram a tensão. Liz parou. Ela ouviu as risadas. Ela sabia que não eram para ela, eram dela. Aquele sentimento de controle absoluto evaporou. Ela se virou, os olhos violeta faiscando de fúria. "O que você disse?" sibilou ela, voltando para o bar. Dean tomou um gole de seu drink, olhou para ela com uma doçura exasperante e disse: "Eu disse que você está linda, querida, mas você esqueceu a etiqueta de preço no vestido. Ah, espere, isso é o Richard." A sala explodiu. Até Richard Burton, que tinha uma reputação de ser um brigão, teve que esconder um sorriso. A audácia de chamar o maior ator shakespeariano da época de acessório de moda era tão absurda que se tornava genial. Liz estava atordoada. Suas armas, a beleza, o status, o medo que ela inspirava, não funcionavam com Dean. Ele era imune. Ela tentou recuperar a postura. "Você está bêbado, Dean", disse ela, tentando soar superior. "E você está linda, Liz", rebateu Dean instantaneamente, citando a famosa piada de Winston Churchill. "Mas amanhã de manhã eu estarei sóbrio. E você? Bem, você ainda vai precisar de 3 horas de maquiagem para parecer comigo." Foi o nocaute. A pretensão de Liz foi desmantelada. Ela percebeu que continuar aquela batalha verbal com Dean Martin era como tentar brigar boxe com uma sombra. Você só se cansava e ele continuava intocável. Em vez de explodir ou chorar, algo surpreendente aconteceu. A máscara de diva de Liz rachou. Ela olhou para aquele homem relaxado, que se recusava a tratá-la como uma divindade, e viu a verdade. Ele era o único homem na sala que estava sendo honesto com ela. Ela começou a rir. "Você é impossível, Dino", disse ela balançando a cabeça, a raiva se dissolvendo em diversão. "Eu sou apenas um rapaz de Steubenville tentando beber meu leite, Liz", disse Dean, levantando o copo de uísque. "Venha, deixe o Ricardo aí segurando a bolsa e tome um drink com a gente. O ar aqui é mais barato, mas a companhia é muito mais divertida." Elizabeth Taylor, a mulher que cobrava $1 milhão por filme, dispensou sua corte, encostou-se no bar ao lado de Dean e aceitou um martini. Pela próxima hora, ela não foi a Cleopatra.
Ela foi apenas uma mulher rindo de piadas sujas e contando histórias sobre como os cavalos do Sete tinham um hálito ruim. Dean Martin, sem levantar a voz e sem perder a classe, fez o que nenhum diretor conseguia. Ele humanizou a lenda. Ele mostrou a ela que o respeito real não vem do medo ou da exclusão, mas da capacidade de rir de si mesmo. A história daquele snub fracassado correu Hollywood. Ela serviu como um aviso para outras estrelas que pensavam que podiam usar seu status como arma contra o Rat Pack. Mas, mais importante, solidificou a reputação de Dean como o grande equalizador. Na presença de Dean Martin, não importava se você era a rainha da Inglaterra ou o porteiro do hotel. Se você fosse rude, ele te derrubaria com uma piada. Se você fosse legal, ele te daria a camisa do corpo. Anos depois, em uma entrevista, perguntaram a Liz qual era sua lembrança favorita de Dean. Ela não falou dos filmes ou dos especiais de TV. Ela sorriu e disse: Dean foi o único homem que olhou para os meus diamantes e perguntou se eram vidro. Ele nunca comprou a minha atuação de diva. E Deus, como eu precisava disso. Ele furou meu balão e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquela noite. Eu pude finalmente respirar. Aquele encontro na festa de Jack Warner nos ensina algo valioso sobre o carisma. O verdadeiro poder não é sobre fazer os outros se sentirem pequenos. É sobre estar tão confortável na sua própria pele que ninguém consegue fazer você se sentir pequeno. Elizabeth Taylor tentou usar a arrogância como um escudo, mas Dean Martin usou o humor como uma espada de luz, cortando através das camadas de pretensão para encontrar a pessoa real escondida lá embaixo. Ele destruiu o ego dela, sim, mas ao fazer isso, ele salvou a noite dela. E naquela troca de farpas e risadas, Dean provou mais uma vez que em um mundo obcecado por imagem, a autenticidade é o único luxo que o dinheiro não pode comprar e que a verdadeira classe não grita. Ela simplesmente sorri, toma um gole e deixa o mundo girar.